Autoconhecimento e tomada de consciência exige trabalho e dá trabalho. Eu posso apostar que você já ouviu por aí ideias de autoconhecimento que prometem uma experiência de transcendência, de transgressão, uma experiência prazerosa, uma experiência de descobertas. Sim, há muitas descobertas no processo de autoconhecimento e tomada de decisão. Mas vamos com calma. Eu posso apostar também que você já deve ter visto por aí algum serviço ou profissional que promete também um processo de autoconhecimento e traz a ideia de que esse autoconhecimento vai ser uma experiência prazerosa e que não vai exigir tanto trabalho, como se tomar consciência e se autoconhecer dependesse de algo externo que vem até você e você não precisa se movimentar muito psiquicamente e se movimentar na vida mesmo, né? Então eu trago 7 pontos a esse respeito. Primeiro ponto é exatamente esse: autoconhecimento exige trabalho, dá trabalho, né? Eu posso usar como exemplo aqui muitas pessoas que vão procurar psicoterapia para tratar e falar do sintoma. Elas chegam lá e dizem: eu sou ansioso, eu sou depressivo, e tende a querer falar somente desses sintomas, né? E acaba não entrando num processo de análise, de um processo de autoconhecimento, né? Isso é comum, assim como também existem pessoas que procuram análise com o intuito de se conhecer, né? Tem vários tipos de paciente. Só que para se conhecer você tem que estar ciente de algumas coisas. Isso pode facilitar o processo, né? Então sim, exige trabalho. Você não vai lá para falar simplesmente dos seus sintomas e achar que a gente vai achar a solução para esses sintomas sem falar de você e da sua vida. Isso é difícil, é impossível, na verdade. Segundo ponto, que tem exatamente a ver com isso, daquela pessoa que não quer falar sobre si, apesar de estar sofrendo. Por quê? Que exige trabalho e a pessoa não quer falar sobre si. Exatamente por conta das resistências, que é o segundo ponto. Resistências, mecanismos de defesa que todos nós temos, né? E aí que entra uma ideia que se tem da psicanálise e que faz sentido e é verdade, mas não só, que é a ideia de que a psicanálise vai trabalhar com processos, instâncias inconscientes para que elas se tornem conscientes. Sim, isso é uma meta da análise da psicoterapia, porém, tornar o inconsciente consciente não basta, porque aí eu venho para o quarto ponto, que é, tudo bem, eu entendo uma análise, por exemplo, eu descobri que eu tenho uma relação de amizade, de amor, seja qual for, e eu mantenho essa relação apesar dessa relação não me fazer bem e eu ter que abrir mão de algumas coisas, me anular, ou enfim, várias questões, mas eu mantenho essa relação, tá. Daí na psicoterapia, na análise, eu descubro que eu mantenho essa relação porque, sei lá, na minha infância eu descobri que meu pai fez a mesma coisa comigo, de alguma forma ele foi ausente, então eu projeto nessa relação nova. Enfim, existem vários tipos de possibilidades de histórias que eu poderia colocar aqui. Para saber disso, um insight, uau, descobri algo sobre minha infância que tem sentido hoje e explica algum sintoma meu hoje. Eu sei, mas isso não vai necessariamente mudar a situação, né? O que eu faço a partir disso? É aí que eu venho para o quinto ponto, que é: não basta você tomar consciência, você saber. Esse saber, ele é importante, claro, ele já é um passo à frente. Porém, saber não elimina sintoma, dor, angústia, frustração. É aí que entra o negócio mais complicado, que você vai ter que se movimentar, você vai ter que elaborar,
Você vai ter que pensar, tá, e agora? O que eu faço com o que fizeram de mim, né? E dentro disso você vai ter que enfrentar a angústia. Nesse processo de autoconhecimento vai surgir angústia, muita angústia. Vai surgir também frustração, você vai ter que saber lidar com a frustração. E a partir disso, de ter que lidar com a angústia, com a frustração, você vai meio que abandonando algumas certezas que você tinha sobre você, talvez, ou sobre o mundo, sobre as pessoas, né? E isso dói, muitas vezes. Abandonar ilusões, abandonar sintoma dói, as pessoas não adoecem à toa. Claro que sofrem, mas também há vantagens em ter sintomas, que você entra na ideia de não lidar com aquilo que está recalcado, que está escondido e que você usa os seus mecanismos de defesa para não lidar com isso. Na psicoterapia, na análise, você vai ter que olhar para isso, já que você quer se conhecer. Se conhecer significa também conhecer o que você não quer, não queria saber, não queria conhecer, e que seu psiquismo lutou tanto para deixar lá escondidinho, mas que estava te causando sofrimento. Então, é uma aposta, é um trabalho e é um ato de coragem também. E aí que tá. Daí você passa a se responsabilizar por você, pelo que está acontecendo com você. Isso não anula as influências externas, né? Ambientes violentos, falta de oportunidades, isso causa sofrimento. Mas e aí? O que você vai fazer a partir disso? A partir do momento que você está se conhecendo cada vez mais e sabe das suas faltas, dos seus erros, como que você vai fazer para enfrentar isso? Você se responsabiliza por isso. Ok, fizeram isso comigo, mas agora eu sei disso e o que eu faço agora a partir disso? Entende? Não é anular a responsabilidade de outros, mas é tomar frente da sua responsabilização. E não tem a ver com culpa. Culpa é diferente. Culpa é outra história. Responsabilização é outra. Isso te torna autônomo e responsável sobre si, né? Então, nesse processo, depois de tudo isso, a gente pensa em enfrentar todos esses demônios, elaborar, que é um processo bem complexo, e criar. Por como assim criar? Não estou falando de criar a partir do pensamento de eu vou criar aquilo que o meu pensamento quer. Não é bem assim, as coisas não são como nós queremos. Eu digo no sentido de criar novos significados, novos sentidos para a vida, a partir daquilo que você já sabe sobre si, para sair daquela repetição e daquele sintoma. Sexto ponto, lidar com o desagradável, que está meio colado com o quinto ponto, né? Que você vai ter que lidar com a alteridade, com a impossibilidade. Eu sei que parece meio óbvio, mas para muitas pessoas se dar conta de que algumas coisas são impossíveis pode ser devastador. Então, num processo de análise de psicoterapia, você pode aprender a lidar com isso, enfrentar isso. E vai ser desagradável. Vai ter que lidar com desagradável, alteridade, impossibilidade, com o próprio desejo. É aí que tá. Aí eu falo de desejo inconsciente, que é um tema que não dá para colocar aqui porque é muito teórico, muito extenso, mas a ideia é essa. Existe um desejo por trás dos sintomas, das dores, das impossibilidades. E você vai ter que lidar com esse próprio desejo, que muitas vezes vai ser desagradável, nebuloso. Porém, a partir do momento que você se responsabiliza com isso e começa a lidar com o seu desejo, você também tem que aceitar a castração, que é exatamente a impossibilidade, né? Castração no sentido simbólico, que é um termo da psicanálise que a gente usa, mas tem a ver com a lei, aquilo que eu não posso, aquilo que me impede, aquilo que me torna incompleto. E por último, sétimo ponto, é aí que tá, vem a questão da ética das relações. Apesar do meu desejo, né? Uma ética apesar do desejo, como assim? Primeiro, eu preciso do outro, não sou autossuficiente. Isso não significa depender dos outros, mas se dar conta de que o sujeito não é sujeito sozinho, ele depende do outro. Mesmo que o outro esteja ausente, você pode ser o cara mais
autossuficiente do mundo, morar sozinho por uma ilha, mesmo o outro ausente, ele se torna um fantasma, porque não existe sujeito sem o outro. E isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender e aceitar. Resistências. E que a partir disso nos leva, né? Eu sou afetado e afeto os outros. Então, há de ter um compromisso ético comigo e com o outro. Isso não tornaria as coisas mais fáceis, né? E você pode falar, não, eu não sou afetado, nada me afeta. Afeta. Mesmo que você não saiba disso, afeta. Então, assim, tomar consciência das coisas, se autoconhecer, é doloroso, mas liberta. Liberta no sentido de você poder se responsabilizar, se desamarrar daquilo que te prendia como verdade, que te impedia, e que pode continuar tentando te impedir, porém, você vai ter um fragmento de liberdade por ter um suposto saber sobre si. Coloco suposto porque, na real, a gente nunca sabe muito sobre si, nunca sabe lidar totalmente sobre si, mas a gente pode lidar melhor, né? Então, assim, daí, para finalizar, eu queria colocar o seguinte: depois de tudo isso, você se autoconheceu, você elaborou, lidou com angústia, teve que lidar com tudo isso, com alteridade, com desagradável, compromisso ético consigo, com o outro, com o seu desejo, e aí? Além do saber inconsciente e consciente, a partir de tudo isso, a gente pensa, idealiza, espera, e isso acontece, que o sujeito ele possa criar e agir. Criar novo sentido, criar novo significado, e não só criar, mas também agir a partir dessa criação, né? Porque criar, no sentido que eu digo, é novas possibilidades, novas visões. Então, é legal se autoconhecer, mas também não é tão legal assim, entende? Dói, mas compensa. Esse fragmento de liberdade, ele é... como posso dizer? Ele é potencializador. Ele se desamarra de tanta coisa que parece comum, natural, sem possibilidade de mudança, mas sempre tem uma possibilidade de mudança. Pode não ser a mudança que você quer, como você imagina, mas é aí que tá. Você cria, você não traz consigo aquela fantasia que você tinha antes sobre você. Então é isso. Meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo e até a próxima. Estamos aí.